Louvado seja o Senhor. Então vou partilhar convosco um pouco daquilo que Deus falou ao meu coração, palavra de Deus. Esta semana estivemos no Congresso Europeu de Evangelismo. Eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade, pela forma com que fomos desafiados, encorajados e despertos para a realidade da nossa Europa. E entre as várias coisas que nós aprendemos e ouvimos, por exemplo, é que no Reino Unido muitos jovens estão a procurar igrejas, à procura de soluções, e ouvimos que há uma sede tão grande de espiritualidade, e esta sede está a espalhar-se por toda a Europa. A confusão da identidade, desta doutrina da identidade, o doutrinamento nas escolas, em que cada um pode escolher o que quer ser, faz com que muitos jovens tentem descobrir a razão da sua existência e procurem na espiritualidade, procurem na igreja, mesmo depois desiludidos, alguns deles até abusados por outros que se aproveitam dessa sua busca existencial. Muitos entram todos quebrantados e partidos, como havíamos na manhã na peça do coração. Muitos entram na igreja sem serem convidados, ninguém os convidou, mas eles entram na igreja à procura de respostas. Mas a questão que se levanta é: está a igreja a responder a essa procura? A questão que se levanta é outra questão. Estamos nós a afirmar que Jesus é a resposta? Mas estamos nós a afirmar que Jesus é a resposta para as perguntas que a sociedade está a fazer? Billy Graham disse: todos têm um vazio dentro de si. Todos se sentem sós, todos sentem solidão, todos são culpados e todos têm medo de morrer. E nós temos uma boa nova do Evangelho que venceu a morte e que se preocupa, ou melhor, e que se proporciona uma nova vida que podemos experimentar. Então, um dos textos que foram utilizados por vários oradores, que eu vou utilizar também, encontra-se no livro de Atos, no capítulo 17. Eu penso que todos nós somos apaixonados por este texto que demonstra a sabedoria do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo, quando ele chega ao coração da filosofia europeia. Então nós hoje vamos olhar mais uma vez para a estada do apóstolo Paulo em Atenas. O Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Atos 17, verso 15 a 34, vamos ler a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordens para que Sila e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paraleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Porque todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E, estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus,
não tendo em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu a certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, não era nosso irmão Dionísio, mas era este, do Areopagita, e uma irmã por nome Damaris, e com eles outros. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmão Dionísio tem um nome muito bonito, foi o primeiro crente lá em Atenas. Louvado seja o Senhor. O Deus desconhecido. Para Mark Zuckerberg, CEO da Meta, do Facebook, do Instagram, numa entrevista recente, ele disse que o futuro das interações humanas no mundo digital será moldado pela inteligência artificial. Mark acredita que a inteligência artificial desempenhará um papel central na criação de um novo modelo de ligação social, onde os amigos virtuais, onde os terapeutas digitais e agentes de inteligência artificial substituirão ou complementarão as interações humanas tradicionais. Segundo ele, isso iria preencher as lacunas de conexões humanas. Muitas pessoas estão neste momento a possuir menos de 3 amigos próximos, quando o mínimo que uma pessoa precisa é de 15 amigos. A ideia vai além da simples trocas de mensagens. Zuckerberg sugeriu que no futuro as pessoas que não têm acesso a terapias tradicionais podem contar com uma inteligência artificial como suporte emocional. Ele diz que todo mundo vai ter um terapeuta de inteligência artificial. Afirmou ele, destacando que para muitos este chatbot, este robô de conversa, seria melhor do que muitos ou até nenhum apoios emocionais. Irmãos, isto é um diagnóstico de um ser humano que, sem saber, demonstra uma necessidade desesperada de Deus. Sem saber, eles demonstram uma necessidade de Deus. O Deus desconhecido pela nossa sociedade é o Deus que se tornou carne e nós conhecemos-lo e nós conhecemos a sua transformação na nossa própria vida. Mas nós precisamos, à semelhança do apóstolo Paulo, de olhar para esta Europa nos dias em que estamos a viver e entender quais são as perguntas que estão a ser feitas pela sociedade. Paulo está em Atenas, no berço da filosofia. Paulo vai andando e caminhando enquanto espera os seus companheiros e repara no altar. Depois de muitos altares, depois de se perturbar com a idolatria, Paulo repara que falta um. Falta um Deus que eles não conhecem e que o tinha encontrado na estrada de Damasco. Falta um Deus que eles não conhecem, que era o Criador e sustentador de todas as coisas. Então Paulo, nesta segunda viagem missionária, a sua grande viagem, a segunda grande viagem missionária, ele tinha passado por várias cidades da Macedónia, da Ásia Menor, Macedónia, Filipos, Tessalónica, Bereia. Nessas cidades ele aceitou, houve muita gente que aceitou a sua mensagem, mas houve também muita gente que rejeitou a sua mensagem. Então ele ali em Atenas, no berço da filosofia, ele começa a disputar com 2 discípulos, ou melhor, com 2 grupos de discípulos, de 2 filósofos que dominavam a filosofia da altura e que não é muito diferente da filosofia dos nossos dias. E um deles é Epicuros. Epicuros diz que a palavra do Senhor, ele entrou ali e foi estes mesmos filósofos que estavam a discutir com ele na praça e que acharam que, levando então para o Areópago, ele podia de alguma forma entrar em confronto com eles e queriam saber qual era a sua doutrina. E estes religiosos que estavam, ou melhor, estes filósofos que estavam, eram os epicureus e os estoicos. E a doutrina de Epicuro, também conhecida como epicurismo, é uma filosofia grega que defende a busca pela felicidade, que é entendida pela ausência do sofrimento, chamada daponia, e tranquilidade mental. Epicuro propõe nos seus escritos felicidade. Felicidade é atingida pela moderação dos prazeres,
moderação no equilíbrio dos prazeres com a amizade, do conhecimento e da ausência do medo da morte e dos deuses. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, um dos maiores DJs internacionais da Europa, o seu nome é Avicii, ele era um DJ sueco hiper conhecido, ele suicidou-se. Fontes disseram que ele se suicidou. Este DJ sueco foi encontrado morto aos 28 anos de idade no dia 20 de abril. Ele era, segundo os seus pais, num comunicado em que mais tarde a família divulga, dizendo: Avicii era uma alma frágil. Ele não podia continuar mais. Ele lutava com pensamentos contínuos sobre significado, vida e felicidade. Apesar de ele ser o homem que estava no topo do sucesso, todos queriam ouvir a sua música, todos queriam dançar a sua música. A verdade é que ele, apesar do sucesso, ele enfrentava questões existenciais. Apesar de na sua nota não falar sobre suicídio, os seus pais disseram que Avicii queria encontrar a paz. E esta era uma versão moderna de Epicureu. Entretanto, temos outros grupos de filósofos que Paulo confrontou, que eram os estoicos. E os estoicos é uma versão moderna do New Age, do misticismo que está a crescer nas nossas meios sociais, nos nossos pensadores da Europa. O estoicismo era uma filosofia da virtude, da razão, serenidade. Era uma escola helenista, ou seja, grega, fundada em Atenas por Zenão, no século III a.C., e ele floresceu, porque alguns imperadores romanos, eles foram seguidores desta escola do estoicismo. E a sua principal proposição é que os indivíduos têm que viver em comunhão e harmonia com a natureza. A sua proposição é que nós devemos de aceitar as coisas e concentrar-nos então nas nossas ações e julgamentos, e no centro do pensamento acredite que a sabedoria, a justiça, a coragem deve ser de cada um de nós, e os fatores externos como prazer, saúde, reputação são indiferentes, não são bons nem maus, mas podem ser usados para a virtude ou não. E ele fala sobre princípios fundamentais desse estoicismo. E estes princípios fundamentais são os seguintes: viver de acordo com a natureza. Os estoicos acreditavam que o universo é governado por uma razão divina, e viver em concordância com esta ordem natural era o caminho para a felicidade. É muito interessante porque um dos nomes mais conhecidos dos últimos tempos, e que foi um dos mentores para colocar o presidente Trump no poder, Elon Musk, ele há pouco tempo afirmou o seguinte numa entrevista, quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus e se acreditava em Jesus. Elon Musk afirmou o seguinte: eu acredito no Deus do Spinoza. É interessante porque este filósofo Spinoza foi um sefaradita português, a família foi expulsa de Portugal, ele foi depois para os Países Baixos e ali desenvolveu, ele era judeu, ele pertenceu à sinagoga, se não me engano, de Amsterdão, agora não tenho aqui todos os apontamentos, mas ele desenvolveu uma filosofia em que ele não acreditava num Deus pessoal, mas acreditava, como a tradição judaico-cristã acredita, mas ele acreditava num Deus que era como a natureza e o universo, uma força do universo. E Elon Musk mencionou que ele, apesar de considerar os ensinos de Jesus bons e sábios, ele é um seguidor da doutrina de Spinoza. Ele é conhecido como Baruch Spinoza, que é esse sistema filosófico. Em essência, Spinoza propõe um panteísmo, onde Deus e a natureza são a mesma identidade. E rejeita a ideia de um Deus único, de um Deus pessoal, de um Deus transcendente que influencia todo o mundo. Então os estoicos acreditavam num Deus ausente, mas nós, graças a Deus, acreditamos num Deus presente, num Deus próximo daqueles que o invocam. E esse era o Deus desconhecido que o apóstolo Paulo quis então apresentar a Atenas, ao centro do conhecimento. Já não era o centro político, mas o centro do pensamento filosófico internacional.
Irmãos, a igreja está no mundo numa missão de resgate. E nós precisamos de apresentar este Deus que nós conhecemos, mas que o mundo tem como um Deus desconhecido, como um Deus que criou, sustenta todas as coisas e tem poder para transformar vidas. E no meio de toda a confusão que a nossa sociedade anda, sem saber distinguir a mão direita da mão esquerda, a igreja é chamada a apontar para um único Senhor, um único Salvador, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Os estoicos que acreditavam num Deus, mas era um Deus ausente, um Deus do universo, mas o Deus da Bíblia é um Deus presente. É um Deus que diz em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É um Deus que pensa bons pensamentos a teu respeito, a nosso respeito, um Deus presente, um Deus próximo, um Deus pessoal. Mas continua a ser um Deus desconhecido da sociedade. E nós precisamos de reconhecer a sociedade. Nós precisamos de aprender a ler as nossas sociedades. Porque nós precisamos de comunicar de uma forma efetiva. Então vamos ver como é que o apóstolo comunicou nesta forma eficiente. A comunicação, por incrível que pareça, começa com um fardo. E infelizmente este é o fardo que a igreja não quer carregar. O fardo da paixão pelos perdidos. O fardo de ver que homens e mulheres aos milhares e aos milhões caminham para o fogo eterno do inferno. O fardo de nós pensarmos que podemos ter um papel de mudar o destino eterno dos nossos colegas de trabalho, dos nossos familiares. Nós não queremos esse fardo, nós não queremos pensar nisso, mas o Senhor está à procura de gente que tenha a atitude do apóstolo. Paulo, no versículo 16 do capítulo 17, nós vemos o que é que a Bíblia nos conta e diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Então, para uma comunicação eficiente do Evangelho, nós precisamos de sentir este fardo. Nós precisamos sentir esta perturbação. A reação de Paulo diz que o seu espírito se comovia. Noutras traduções diz que o seu espírito se perturbava em si mesmo. Atos 17:16. Então esta provocação, esta perturbação interior, a frase original no grego, os irmãos sabem que o Antigo Testamento ele foi escrito, de facto, graças a Deus, apesar de todas as coisas ruins que o Império Helenista fez, mas uma das coisas mais extraordinárias que eles fizeram foram juntar 70 sábios judeus para traduzirem a Bíblia das línguas originais para a língua do povo da altura, que era a língua grega. E esses 70 sábios escreveram aquele manuscrito que nós conhecemos como a Septuaginta, que era a Bíblia que o apóstolo Paulo usa e que era a Bíblia que é usada no Novo Testamento quando é citada muitas situações no Antigo Testamento. Mas Paulo entendia no seu coração aquela perturbação. E os irmãos sabem que esta palavra perturbação, se nós fôssemos procurar na Septuaginta, nós íamos encontrar pelo menos 3 exemplos, e há mais, mas 3 exemplos da mesma palavra. Em Deuteronômio 9:7 diz: provocaste o teu Deus, o Senhor, à ira no deserto. Esta perturbação que Paulo sentiu foi a mesma perturbação que Moisés diz que o povo, quando eles se voltaram para a idolatria, perturbaram o coração de Deus. Eles provocaram o Senhor seu Deus. Em Salmo 105:20, também na Septuaginta, que será no 104:29, diz: irritaram a Deus com os seus feitos. É a mesma expressão no grego, irritar a Deus. E se nós fôssemos então Isaías 65:3, o Senhor diz na profecia: um povo que de contínuo me provoca a face. A idolatria provoca a Deus, mas a idolatria provocou também no coração do apóstolo. Quando Isaías 65:3 diz: um povo que me provoca constantemente. Paulo sentiu, porque Paulo sabia o peso do que era uma geração de uma
cidade quase inteira que estava a provocar Deus. E Deus não pode ser provocado. Quando Deus é provocado, é levado a julgamento eterno. Então Paulo sabia que ele estava numa missão de resgate, porque aquele povo estava destinado ao fogo do inferno. Ele tinha que falar a verdade, ele não podia calar a sua boca. E então essa provocação, esse sentimento em que ele tinha que fazer alguma coisa, essa indignação ao ver a idolatria, ver como o povo estava entregue à idolatria, era como que o Paulo sentisse que o povo estava escravizado pela idolatria. Paulo sentiu que o povo estava como que umas algemas nas suas mãos, como nos seus pés. A idolatria impedia-os de caminhar, de chegarem perto de Deus. E Paulo então tem de fazer alguma coisa. E o que é que ele faz? Ele prega a Jesus e a ressurreição. E esta é a mensagem que nós temos, irmãos. Nós não podemos apenas ter um sentimento espiritual. É bom, Paulo tem esse sentimento, ele vê de facto a sociedade de Atenas entregue à idolatria, aquela idolatria denunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Então o seu espírito se perturba, como de Elias, como de Isaías, como de Jeremias, e confronta a infidelidade, neste caso espiritual, do povo. Mas Paulo tem então, em vez de ter uma provocação a dizer este povo não merece salvação, este povo não merece nada, não. Paulo tem um sentimento de compaixão, ele tem uma reação missionária, porque em vez de criticar ou em vez de fugir, ele começa a dialogar com aqueles que eram os pensadores da altura, ele começa a entrar em confronto com aqueles que dominavam o pensamento da altura. E no Areópago ele aponta para um Deus criador e sustentador de todas as coisas. Irmãos, nós temos que amar o pecador, odiar o pecado sim, mas amar o pecador. Mas há muita gente às vezes que parece que odeia o pecador por causa de estar no pecado. Deus ama o pecador, apesar de não conseguir suportar o pecado. E nós temos que entender que a nossa Europa está presa. O povo está preso pelo diabo, então temos que nos preocupar com eles. Há uma frase conhecida, ela foi utilizada por John Knox. Ele diz: dá-me almas, senão eu morro. Uma expressão usada para demonstrar aquele desejo ardente de salvar pessoas, um senso de urgência na missão evangelizadora. É isso que a igreja precisa de voltar a sentir nos dias de hoje, um sentido de urgência na missão evangelizadora. Nós não estamos aqui para termos apenas comunhão uns com os outros, que é bom, mas no céu será melhor. Nós não estamos aqui apenas para viver uma vida santa e mostrarmos ao mundo o que é santidade, o que é bom, mas seremos totalmente santos com o corpo glorificado que vamos receber. Nós não estamos aqui apenas para adorar o Senhor, sim, é bom, mas nós vamos adorar muito melhor na presença do Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Mas há uma única coisa que a igreja tem de fazer e tem de entender: nós estamos numa missão de evangelizar esta sociedade que vive à deriva, procurando no prazer, dizendo que Deus é o universo, as forças positivas, quando nós temos aquele que é a salvação, o segredo da salvação. John Knox, George Whitefield, mais tarde Spurgeon também usa a mesma expressão. A preocupação com a salvação das almas diz que provocava agonia no seu interior. Sentir agonia é pedir: dá-me alma, senão eu morro. E nós precisamos de voltar a ter esse sentimento, porque John Knox, ele viveu lá no século XVI, na Escócia. Ele foi conhecido por ter orado a Deus e ter a coragem de dizer: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Será que nós conseguimos dizer: Senhor, dá-me Lisboa ou eu morro? Senhor, dá-me esta nação, dá-me o meu bairro, dá-me a minha rua. Eu estou numa missão. Esta frase deve expressar esta profunda sede que nós devemos ter de almas salvas, um desejo ardente de ver a mensagem do Evangelho difundida, um desejo ardente de sentir-se até mesmo agoniado quando vemos tanta gente a caminhar para a perdição eterna. Mas olhemos para a mensagem do apóstolo foi uma mensagem culturalmente revelante. Ele faz uma ponte. Ele utiliza pontes. Irmãos, nas nossas conversas dia a dia, nós não devemos julgar, mas devemos utilizar pontes.
Ele pega no altar do Deus desconhecido para fazer uma ponte com aquela sociedade. Ele começa e faz uma ponte. O comunicador não destrói pontes, o comunicador ele constrói pontes. Então ele começa lá no Deus desconhecido. Ele começa lá naquele Deus desconhecido, quando no verso 22 do seu discurso ele diz: olha, eu vejo que vocês são religiosos. Na nossa versão diz supersticiosos, mas noutra diz religiosos. Supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos altares, eu achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Então deixem-me falar sobre esse Deus que é desconhecido para vós. E ele começa então a ministrar no conhecimento de Jesus, que abre os olhos aos cegos, que traz da iliteracia para a literacia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo constrói pontes e começa então a responder às perguntas da sociedade daquele tempo. Ele esteve a estudar a cultura, ele esteve a ver as oportunidades, ele esteve a ver quais eram as necessidades da cultura, as necessidades espirituais. Ele caminhou, no seu espírito ele orava, ele intercedia por oportunidades, mas não se calava. Quando ele estava na praça, a palavra do Senhor diz lá no verso 18, que ele sempre nos anunciava a Jesus e a ressurreição. E tornou-se conhecido aquele paroleiro, aquele pregador de Deus estranhos que está na praça. As igrejas precisam de voltar às praças. As igrejas precisam de voltar a anunciar o Evangelho. Eu sei que há muita gente que desenvolveu um pensamento a dizer: não, nós não devemos fazer assim, nem assado, nem guisado. Nós não devemos é fazer nada. Mas não, nós estamos numa missão de resgate. Nós temos que fazer alguma coisa. Alguém tem que anunciar a verdade, porque há muita gente aí à procura. E alguém que lhes diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por Ele. E a igreja tem que se levantar com esta mensagem que responde às perguntas da sociedade. A mensagem de Paulo foi de encontro aos seus ouvintes. Paulo disse: eu vejo que vocês são muito religiosos. Eu vejo que vocês são muito religiosos. Nós hoje podemos dizer outra coisa, não vamos dizer que são muito religiosos, mas vamos dizer: eu vejo que você gosta muito de espiritualidade. Quando as pessoas gostam de queimar o seu incenso, quando as pessoas gostam de ir lá aquelas aulas de Reiki, ou aquelas aulas de meditação. Eu vejo que a senhora, a vizinha, é uma pessoa espiritual, que está à procura de espiritualidade. Ele fez pontes com uma sociedade que estava à procura de espiritualidade. Então dizemos pessoas espirituais e pregamos a mensagem. Irmãos, o poder que salva está na mensagem pregada. E a mensagem que salva é a mensagem da cruz. Não há outra mensagem que a igreja possa pregar. Não é o amor, não é a aceitação, não é Deus te ama. Sim, tu podes estar mergulhado no pecado, Deus te ama, amém. Deus te ama como és, mas Deus quer transformar a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos que pregar uma mensagem bíblica, porque o poder da mensagem está na palavra de Deus. Isaías 55 diz que a sua palavra não volta para trás vazia. Então dá-lhe a palavra, mesmo que eles pensam que estás a ser de alguma forma inconveniente. Não convém ser chato, isso não convém. Paulo não foi chato. Ele, a certa altura, quando eles disseram: olha, acerca disto ouviremos outra vez, ele voltou as costas e foi-se embora. E nós já vamos falar sobre os 3 grupos que reagiram à mensagem. A nossa função é pregar a mensagem. Nossa função não é convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, porque essa é a função do Espírito Santo. É Ele quem convence a pessoa. Mas a nossa função é pregar. Então o Paulo pega lá no versículo 30 e diz: Deus não tem em conta os tempos da ignorância. Ele anuncia agora esta mensagem. Ele anuncia hoje. Ele anuncia agora e hoje. O que é que ele anuncia? Deus anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados. Aleluia! Mas a sociedade hoje nem sabe o que é pecado, porque ninguém lhes diz o que é pecado. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo possa compungir os corações, para sentir que estão no pecado, sentirem um desejo de sair do pecado, serem libertos do pecado. Deus não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Veja o poder da mensagem. Se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça, mensagem dura aqui, com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que ele destinou. A encarnação de Cristo, varão, não é um espírito, nem um anjo,
por meio do varão que ele destinou, e disso ele deu certeza, ressuscitando dentre os mortos. Então nós vemos aqui alguns componentes da mensagem, o poder da mensagem. Primeiro nós pregamos o arrependimento. Foi isso que João Batista começou a pregar quando surgiu no deserto, quando surgiu junto ao Jordão. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos. E esta é a mensagem que nós temos que continuar a clamar. Foi a mensagem que Jonas não queria pregar em Nínive. Porquê que Jonas não queria pregar? Porque os ninivitas eram os maiores inimigos e a sua nação, o seu povo eram os próximos na lista a serem destruídos. Então ele não queria que eles se arrependessem, ele queria que eles morressem. Quando Deus lhes disse, eu vou matar a Nínive inteira, porque eu não suporto mais o seu pecado. Então Jonas fugiu, porque ele tinha uma mensagem de arrependimento para pregar. Então o Senhor teve que lhe dar uma lição objeto bastante grande, daquela planta, a abobreira que cresce, e depois ele vê morrer e diz, então tu tens pena da planta que nasce hoje e morre amanhã e não tiveste pena destes milhares de pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Porque ninguém lhes falou, ninguém lhes mostrou, ninguém lhes abriu os olhos. Então ele entendeu, finalmente ele entendeu. E essa é a mensagem do livro. Arrependimento. Irmãos, o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus pelo dom gratuito de Deus. Mas o resultado do pecado é a morte. Se tu estás a viver no pecado, tu vais morrer eternamente. Não apenas aqui, quando o teu coração parar de bater, mas tu vais morrer eternamente numa separação eterna com Deus. Irás para o fogo do inferno, onde não haverá mais calma, nem mais descanso, mas sofrimento eterno sem fim. Mas o arrependimento é a porta que pode mudar todo esse sentido, e pode mudar e transformar e colocar-te num lugar de paz eterna na presença de Deus. O resultado do pecado é a morte, e nós nunca conseguiríamos pagar. Não conseguiríamos pagar a ofensa que fizemos a um Deus santo e sagrado, que não suporta o pecado. Mas houve alguém que pagou. Houve alguém que se ofereceu para pagar no nosso lugar. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele se ofereceu. Ele disse, Pai, eu santo vou. Eu vou misturar com o povo. Eu vou misturar com o pó. Eu vou ser amigo de pecadores. Eu vou comer com eles. Eu vou me sentar com eles. Eu vou levar o fardo do seu pecado. E eu serei sacrificado naquela cruz. E desde o primeiro momento que Jesus conhecia o caminho, a morte de Jesus, e é o sangue de Jesus que deixou de ser pregado nas igrejas, mas que é o poder de Deus para a transformação, que nós precisamos de voltar a pregar. Há poder no sangue de Jesus. E nós vamos celebrar agora mesmo com o símbolo do seu sangue. O seu sangue nos garante vitória. O seu sangue nos dá acesso. Mas pregar, pastor, agora a mensagem sangue. Sangue, não. Tem que ser uma mensagem diferente. Por isso é que a mensagem é ineficaz. Nós tiramos ingredientes essenciais para a transformação. Nós não podemos tirar os ingredientes essenciais. O sangue de Jesus Cristo é o preço que foi pago pelo nosso pecado. Por isso é que há poder no sangue de Jesus. Uma gota de sangue salvaria a humanidade inteira. Mas ele verteu todo o seu sangue, ao ponto do seu sangue se transformar em água. Quando depois de derramar a sua alma, o soldado romano ter cortado o seu lado, e o sangue tinha sido derramado por mim. O sangue de Jesus. Ele pregava a morte de Jesus, o poder da mensagem da cruz, o poder da mensagem do sangue. Igreja, não há mensagem evangelística que possa ser efetiva se não envolver a mensagem da cruz, a mensagem do sangue vertido. Mas claro, nós não podemos deixar lá o Jesus que parece aparentemente aos olhos humanos vencido, sem força, sem vigor. Ele desceu com a sua alma ao Hades para pregar aos mortos, mas quando ele estava e foi depositado sem vida naquele sepulcro, a palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia, apesar do selo do imperador, apesar dos soldados a guardar o jardim, apesar dos soldados à volta da pedra, apesar da pedra gigante, apesar de estar enfaixado, a verdade é que ele voltou à vida e ele está vivo. E o apóstolo Paulo diz isso. Deus quer julgar e deu a certeza a todos quando ressuscitou dos mortos. A ressurreição é o que traz poder à mensagem. Quantos líderes religiosos morreram? Alguns, muitos, em favor da sua mensagem. Morreram, foram crucificados no tempo de Jesus
Todos os oponentes a Roma, muitos deles foram crucificados. Cada um que levantasse uma sedição, ele era crucificado. Mas Jesus não levantou uma sedição. Jesus levantou uma tão grande salvação. Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Há poder no sangue e há poder na ressurreição. Então precisamos recuperar essa mensagem. A mensagem do Evangelho. Ele ressuscitou e um dia Ele julgará as nações. Ele julgará as nações. Quando nós partilhamos esta mensagem centrada em Cristo, um Cristo crucificado, um Cristo ressurreto, então podemos confiar nos resultados. Mas pastor, parece que não foram muitos resultados. Não foram. Os resultados competem a Deus. Mas foram alguns. Vamos ver quais foram os resultados. Verso 33. Paulo saiu do meio deles. Mas antes diz, como ouviram falar da ressurreição, irmãos, nós vamos pregar a morte de Jesus Cristo. Nós vamos pregar o sangue de Jesus Cristo. E nós vamos pregar que Jesus Cristo ressuscitou. É por isso que os mídia nos últimos anos tentaram dizer que descobriram um corpo de Jesus, que Ele não ressuscitou, que Ele está morto, porque o poder da ressurreição é o poder que sustenta a igreja. Aleluia, o nosso Senhor está vivo e assentado à direita de Deus. Mas como eles ouviram falar, verso 32, como eles ouviram falar acerca da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, primeira reação, uns escarneciam. Deixa-me parar aqui. Esta é aquela que nós não gostamos? Vamos sempre ter gente que se escarnece. És um paroleiro. Tu andas para aí a dizer parvoices. Tu acreditas em histórias de fadas. Tu acreditas num Jesus. Que é isso? Isso já não existe. E eles escarnecem de Jesus. Escarnecem da mensagem. Vai sempre haver os escarnecedores. Segundo, pessoas disseram, ok, foi bonito. Até senti alguma coisa. Mas fica para a próxima. Acerca disso te ouviremos outra vez. Para a próxima, quem sabe, se estiver numa boa mood, se aquilo bater no fundo, se eu fizer que faça sentido, para a próxima. Mas irmãos, ele saiu do meio deles. Mas no verso 34 diz que chegaram alguns varões. Eu não sei quantos foram, está no céu registado, daqui diz só alguns. Chegaram alguns varões a eles. Chegaram alguns varões a ele e creram. Creram. Muitas campanhas que nós fizemos no passado, lembro-me de uma particularmente em que tivemos uma pessoa a assistir, uma pessoa a aceitar Jesus. Aquela pessoa precisava de ouvir sobre Jesus naquele dia. Nós não sabemos, irmãos. Noutra campanha estávamos ali em Pinhel, começou a chover a cântaros e nós queríamos fazer o culto. E passa lá o gestor da sociedade e diz assim, o que é que vocês estão aqui a fazer à chuva? Estamos à espera que pare de chover, temos aqui uma boa mensagem para comunicar à população. Então venham ali para a sociedade, o pessoal está todo lá a beber uns copos. E nós fomos lá. Eu lembro-me como se fosse hoje. Tive uma audiência em que estavam todos sentados, com a sua cerveja na mão. Os evangelistas sentaram-se cada um à volta da sua mesa e eu subi com o Evangelho de João na mão. E preguei João 3,16, como não podia deixar de ser. Então as pessoas aceitaram Jesus. No meio de um ambiente hostil, a maior parte escarneciam, estavam a beber, olha o que é paraleiro aqui, a dizer estas conversas, quer falar sobre Jesus. Olha, irmãos, sempre vai haver gente que escarnece, sempre vai haver gente que vai querer ouvir mais tarde, porque acha que nunca deve se entregar hoje, é sempre o amanhã e o Senhor os guarde que o amanhã não seja tarde demais. Mas sempre vai haver alguém que vai dizer, eu recebo a mensagem da cruz, eu acredito que Jesus Cristo morreu no meu lugar, eu acredito que há poder no sangue de Jesus. E chegaram-se alguns varões, entre os quais estava Dionísio, o deputado, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. E ali começa uma igreja na gama alta da sociedade, um grupo familiar entre os ricos de Atenas. Começa ali também. Paulo pregou e confiou os resultados ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Não fiquem com medo dos que escarnecem. O diabo vai te dizer, não fales, eles vão gozar contigo. Não fales, fica calada. Tu vais falar sobre Jesus, eles vão gozar contigo. Olha, irmão, gozar está aqui. Vamos ter sempre gente a gozar. O apóstolo Paulo teve gente a gozar, Jesus teve gente a gozar. Até a própria família não acreditava na sua pregação, mas ele não deixou de pregar. O sucesso do evangelista não é medido pelo resultado. Esta foi a frase que marcou o congresso. O sucesso do evangelista é medido pela fidelidade.
à chamada e não pelo resultado. É a forma com que é fiel e não a forma com que tem resultados. Fidelidade. Em tudo nós somos medidos pela fidelidade. Eu sei que vivemos num mundo em que mas espiritualmente nós somos medidos pela fidelidade. Eu sei que no mundo em que procura resultados, e às vezes nós também procuramos resultados, quando esperamos que os nossos missionários tenham resultados, irmãos, não se espera do trabalhador que ele tenha muitos resultados, mas espera-se que o trabalhador seja fiel. A palavra do Senhor diz que espera-se que cada dispenseiro seja fiel. E dispenseiro significa o que é que o Senhor te deu, qual foi o dom que o Senhor te deu, qual é a capacidade, quais foram os recursos que Deus te deu, o que é que o Senhor te deu, o que é que tu tens nas tuas mãos, qual é o teu nível de influência, o teu grupo de amigos, o lugar que tu tens acesso, que eu não tenho acesso como pastor, onde é que tu estás, qual é o teu acesso que tu tens, o que é que o Senhor te deu. O Senhor só pede que sejas fiel a Ele, primeiro pelo testemunho, porque sem testemunho invalida a pregação. Primeiro pelo testemunho, depois pela proclamação. E o trabalho do bom trabalhador é exigido que seja fiel. Alguns gozaram, outros disseram logo que te ouviremos outra vez, mas graças a Deus que alguns aceitaram o Evangelho. Irmãos, nós estamos numa sociedade com sede e com fome do Evangelho de Jesus Cristo. Nós podíamos ficar presos aqui a esta dívida enorme que temos. Nós podíamos ficar aqui presos em fazer salas e salinhas neste edifício, mas há pessoas nos bairros em volta a caminhar para o inferno e que nunca entrarão aqui, mesmo que ponhamos o maior outdoor que custa 8.000 euros ali a dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas onde nós estamos, seja numa escola, seja num local de trabalho, seja num bairro, seja em qual lugar onde for, nós temos que entender que somos pessoas com uma missão. E nós temos que sentir aquilo que Paulo sentiu. Ler a sociedade à nossa volta e perceber que há perguntas que estão a ser feitas e nós temos a resposta. E Jesus é a resposta. Mas temos que responder às questões que são colocadas. E o mundo clama. Diz que a própria criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos que orar ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara, porque o nosso trabalho, aquilo que se exige de nós é que nós sejamos fiéis. A pergunta é, estamos nós a fazer isso? Estamos nós a ser fiéis? Estamos nós na nossa escola a ser fiéis ao Senhor, no nosso mercado de trabalho, com os nossos clientes, seja onde for? Nós somos portadores de uma mensagem que não podemos guardar para nós. É como o maná, não podia ser guardado para o dia seguinte, mas a cada dia vamos receber do Senhor uma palavra. Antes de sair de casa, irmão, alguns de nós vamos de férias este mês. Bom, alguns de nós não, eu não vou, mas alguns de vós vão de férias neste mês, ou nos próximos meses, aí também, se Deus quiser, também iremos. E vamos ter interações com pessoas que às vezes nem imaginávamos. Pessoas que vamos encontrar, pessoas que vamos fazer amizade, porque simplesmente partiu-se o guarda-sol e nós fomos lá dar uma ajuda para ele não ir matar ninguém. Isto acontece muito quando andam a correr atrás de guarda-sóis, parece que todos os anos acontece essa cena, mas seja qual for, aproveitarmos a oportunidade para comunicar a verdade do Evangelho. Nós não podemos deixar de falar aquilo que temos ouvido, aquilo que temos experimentado. E Deus está à procura de uma geração que evangeliza, de uma geração de evangelistas, sejam evangelistas pessoais, seja, Senhor, dá-nos de volta os evangelistas em massa, seja o que for, mas vamos evangelizar. Conheci alguns rapazes, jovens, ali naquela conferência. Conheci um rapaz que terminou o seminário na Suécia, sueco, casado com uma esposa sueca também, ainda que ela é de origem italiana, e ele era pastor, terminou o seminário, foi para uma igreja muito bonita pastorear, aquelas igrejas todas com o teto de madeira, icónicas da Suécia, mas ele sentia um vazio tão grande. Ele estava-me a dizer, Josué, aquilo não era.
Aquilo não era. Então começámos a ir para a rua, começámos a fazer evangelismo de rua. E de repente as outras igrejas começam a dizer: mas o que é que vocês estão a fazer? Isso já não se usa. Mas a verdade é que nós íamos para a rua e Deus salvava pessoas. Deus salvava pessoas. A nossa igreja era só de brancos, de repente começa a ter muita gente de África que estava ali nas ruas e que ouviam aquela música, aquela mensagem, se aproximavam. A igreja multiplicou e tornou-se uma igreja multiétnica. E de repente alguns começam a dizer: tu tens que ir lá para a minha nação pregar. E de repente ele sai dali numa viagem primeiro e vai para a Guiné-Conakry e começa a pregar nas ruas e começa a dormir com eles e as outras igrejas começam a dizer: também posso mandar um grupo da nossa igreja contigo. E ele agora está a organizar e nós trocamos aqui mensagens e contactos. Eles até querem vir a Portugal evangelizar. E eu disse: venham lá, um grupo de jovens da Suécia, vamos lá ir para a rua de Lisboa evangelizar. Nós queremos recuperar aquilo que é a matriz da Assembleia de Deus, a proclamação do Jesus Cristo que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo e que está às portas para voltar. Então temos que comunicar esta mensagem. Não podemos ficar calados e indiferentes quando tanta gente caminha para a perdição. Mas será que tu ouves o chamar do Espírito? Será que tu ouves o clamar do Espírito Santo no teu coração? Quando tu dizes: Senhor, mas vão gozar comigo, vamos chamar nomes. Não te preocupes com o resultado. Sê fiel. Sê fiel. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Este mês nós vamos desafiar cada um de nós para trazermos alguém a Jesus. Para que o Senhor nos dê uma pessoa que seja. Nós vamos terminar este mês com uma campanha. Vamos ter connosco o evangelista Nicky Cruz, aqui no último sábado e no último domingo deste mês. Mas, irmãos, o trabalho que é feito para que a campanha tenha resultados é por cada um de nós. É quando nós vamos levar convites, é quando nós começamos a falar. E se calhar até falamos com pessoas que até têm filhos que estão envolvidos em gangues, que até têm gangues que existem ali dos rapazes do nosso bairro e se andam a fazer mal uns aos outros, a esfaquearem nas ruas, a vender drogas. E tu podes a contar: olha, nós vamos ter um homem que era o líder do gangue lá, dos Mamaus lá de Nova York, e ele de repente teve uma transformação de vida. Ele agora viaja pelo mundo inteiro. Ele acabou de estar em El Salvador, onde 100 mil pessoas ouviram o Evangelho e milhares aceitaram Jesus. Ele vai estar connosco, mas mais importante do que o comunicador é a mensagem. É o que nós vamos fazer. Durante este mês nós vamos ter aqui também o evangelista Leonídio Ascensão, que vai estar connosco de hoje a 15 dias, num domingo, preparando para nós desafiarmos a ser evangelistas no culto da manhã, no culto da tarde, para que todos tenham acesso ao nosso irmão, que foi homenageado nesta convenção pelo SEN, aquela campanha de evangelização nacional que fez história, e tantos pastores que estavam lá na convenção levantaram o braço, que foram ganhos eles ou família nessas campanhas. Deus está a dizer: será que alguém ainda tem este desejo? Será que alguém consegue ficar perturbado ou andar nas ruas e ver os altares de idolatria que são levantados na busca por um Deus que é desconhecido da sociedade, mas que é conhecido por nós? Será que tu vais dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor? Já que tu te vais inscrever na equipa de evangelismo da igreja, para te envolveres na formação, para estares na prática, na rua, e nós, se calhar, começamos a suprimir os cultos cá lá dentro para fazermos cultos lá fora, mas para que a igreja possa voltar e estar na rua a fazer aquilo que tem que fazer. Será que tu consegues ouvir o apelo das multidões que caminham diariamente para o inferno? Nós temos que reconhecer a sociedade, nós temos que ler a nossa sociedade. Nós precisamos que o Espírito Santo coloque na igreja este fardo, nos faça sentir perturbados quando os nossos jovens estão-se entregues aos prazeres, ao crime, e estão a destruir todo o potencial que existe nas suas vidas. Será que nós sentimos o peso daqueles idosos que caminham para a eternidade sem Jesus? Será que nós estamos dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me? Seja na organização do jantar de negócios, como a ASPEC, que o nosso irmão Cristóvão, que está lá atrás, costuma fazer. Seja através de uma campanha que fazemos diariamente de oração, e depois oramos e levamos uma palavra de Deus, o Evangelho de João, seja o que for.
Será que nós dizemos, Senhor, eis-me aqui e usa-me? Nesta tarde, o meu desafio a cada um de nós possa dizer, Senhor, eu não quero ficar imóvel, quieto. Eu tenho, Senhor, ó Pai, fazer a Tua vontade. Eu preciso de Ti. Será que nós amamos a mensagem da cruz? Será que nós vamos continuar a proclamá-la? Será que quando escreverem o nosso obituário, vão dizer, ali estava um homem e uma mulher que viveu um testemunho fiel e que nunca perdeu uma oportunidade para falar de Jesus? Será que nós estamos nessa expectativa de um Cristo que vem um dia destes e nós não queremos nos apresentar de mãos vazias? Nesta tarde dizemos, Jesus Cristo, eu me entrego a Ti. Eu não sei como é que entraste aqui nesta tarde, neste lugar. Talvez esta mensagem tenha feito sentido para ti. E tu tens andado à procura também de respostas da tua vida, sem saber bem o que estás à procura. Mas nesta tarde sentiste uma presença, que é a presença do Espírito Santo, que ainda não o conhecendo percebes que existe alguma coisa maior, que é a verdade, e a verdade está. Jesus morreu na cruz em teu lugar. Ele verteu o seu sangue por ti. Todos os teus erros, todas as tuas mazelas, todos os teus pecados, todas as tuas ofensas, Jesus pagou na cruz do Calvário. Será que tu queres receber esse sacrifício para ser o teu sacrifício e dizer, Jesus, eu aceito o preço que tu pagaste em meu lugar e eu recebo-te como meu Senhor e como meu Salvador? Será que tu queres experimentar o poder da ressurreição e experimentar uma nova vida hoje mesmo aqui nesta tarde? Então, se ainda não dedicaste a tua vida a Jesus, tu tens a oportunidade de fazer. Eu vou fazer um convite já de seguida. E este convite é que tu possas reagir. Eu quero que tu tenhas um tempo para pensar dentro de ti e sentir que se realmente a tua vida tem andado longe de Deus e tens andado à procura de Deus em tantas coisas, ou até mesmo em braços de pessoas, e não tens encontrado. Mas nesta tarde Jesus diz, vem a mim, tu que estás sobrecarregado, eu te quero aliviar. Toma sobre ti o meu jugo, caminha comigo lado a lado e aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Quero fazer um apelo, um convite a alguém que esteja connosco e que não recebeu Jesus como seu Salvador e quer nesta tarde tomar uma decisão pública diante destas testemunhas, que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Ele está à porta e bate. És tu que tens que abrir a porta para deixar entrar. Se queres receber Jesus como teu Salvador, faz assim um sinal como eu estou a fazer, levantando o braço. E nós vamos orar por ti nesta tarde, para que Deus possa perdoar os teus pecados, possa transformar a tua vida. Queres levantar o teu braço mais uma vez só para ter a certeza? Eu estou a ver-te a ti. Queres entregar a tua vida a Jesus? Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta tarde? Faça um sinal. Diga, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero dedicar a minha vida a Jesus. Eu quero ser perdoado, restaurado. Eu quero viver em paz contínua e permanente. Então nós vamos orar por si, para que a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, possa descer ao seu coração. Enquanto estamos em pé, gostaria de convidar aquele jovem lá atrás. Olha lá, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Vamos orar os dois. Queres vir cá à frente ou não? Não queres? Está bem, pronto, ninguém é obrigado, está bom? Os irmãos, não estamos em nenhum espetáculo. Estamos a orar para que Deus possa tocar nos corações. Mas se algum de nós tem andado longe e precisa dedicar a sua vida a Jesus, mesmo no lugar onde está, diga, Senhor meu Deus, eu me arrependo de ter falhado o alvo. Eu me arrependo de ter falhado o alvo. Eu me arrependo de não ser aquilo que tu esperas que eu seja. Eu me arrependo de fazer aquilo que tu não queres que eu faça e não fazer aquilo que tu queres que eu faça. Nesta tarde eu me arrependo. Eu te peço perdão. Aceita-me de volta. Usa-me para a tua glória. Transforma a minha história. Estou cansada de viver escravizada pelo pecado. Eu me entrego a ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos levantar os nossos braços no lugar onde estão.
Vamos pedir fogo do céu. Os discípulos, depois de terem sido ameaçados, eles foram ameaçados para que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. E eles responderam da seguinte forma: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Olha, vejam lá bem o que é que vocês estão a dizer, porque independentemente do que vocês possam fazer, nós não vamos nos calar. Eles voltaram para a igreja depois de ameaçados e juntaram-se aos irmãos e irmãs e fizeram uma oração conjunta. E esta será a nossa oração para este mês de junho, para este final do primeiro semestre, início do segundo. Senhor, concede aos teus servos ousadia. Vamos fazer esta oração, vamos dizer: Senhor, concede-me coragem. Diz isto: Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me coragem para proclamar o Evangelho. Senhor, dá-me coragem para falar do Evangelho. Senhor, dá-me coragem para pregar o Evangelho. Senhor, dá-me coragem para não me calar quando sou confrontado, quando perguntam sobre a minha fé. Senhor, dá-me coragem. Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me coragem para pregar o teu Evangelho com ousadia. Senhor, dá-me coragem para pregar a tua palavra com sabedoria. Senhor, enche-me de ti, para que seja o teu Espírito a trabalhar através de mim. Eu quero ser um canal em que tu, Senhor, és o poder, e teu é o poder e a glória, porque o poder do Evangelho está na mensagem, essa mensagem da cruz. Senhor, dá-nos coragem, enche-nos de coragem, enche-nos de ti. E quando nós nos estamos a aproximar da mesa, lembrando e memorizando e fazendo memória, em memória de Jesus que morreu no Calvário, verteu o seu sangue por cada um de nós. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E pela sua carne que foi moída em nosso lugar, e pelo seu sangue no qual há todo o poder, nós somos libertos da inércia, nós somos libertos do medo, nós somos libertos da vergonha, para proclamar a verdade até que Ele venha. Enche a tua igreja, enche-nos de ti. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor nos dirige num tempo de adoração, vamos buscar o Senhor no lugar onde está. Vamos dizer: Senhor, enche-me de ti. Eu quero estar cheio de ti. Cheio de ti à segunda-feira quando vou para o trabalho. Cheio de ti à terça-feira quando confronto os vizinhos. Cheio de ti à quarta-feira quando estou no meio da minha rua. Cheio de ti a cada dia da semana. Eu quero vir ao domingo encher a minha vasilha para derramar durante a semana. Enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti. No nome de Jesus, vamos buscar o